Olá, hoje meu grupo, composto por mim, Amanda Ferreira, pela Lohane Alves e pela Ana Mantovani, nós vamos apresentar o trabalho sobre manejo sanitário de bovino de corte, que foi proposto pelo professor Márcio Eduardo, que nos dá a disciplina de produção e sanidade de bovino de corte. Então, falar um pouquinho sobre a introdução. Para se ter uma carne de alta qualidade, nós temos que desenvolver um papel fundamental na saúde dos animais. Então, nós vamos adotar medidas preventivas na produção, né, para ter alimentos seguros e saudáveis e também promover o bem-estar desse animal. Em relação às condições sanitárias, ela pode influenciar nos valores de índices zootécnicos, como, por exemplo, a mortalidade, a natalidade, a viabilidade, o desmame, a conversão alimentar, o ganho de peso e o rendimento de carcaça. Em relação ao desempenho do rebanho, ele está comprometido, né, com a qualidade da carne, do couro e também pode ter ocorrência de enfermidades e de parasitas quando não são controladas, podendo potencializar o risco de transmissão de determinadas doenças aos homens, como, por exemplo, as zoonoses. E dentre elas são a brucelose, a tuberculose, a leptospirose e a raiva. E, de acordo com as características de adaptabilidade entre as raças, podemos ressaltar que a saúde dos animais, né, pode ser influenciada por essas raças, principalmente entre as raças zebuínas e taurinas. Isso vai, com o auxílio dessas raças, isso vai aumentar, né, a resistência das doenças que são manifestadas pela menor taxa, né, de infestação de carrapatos e quadros de hemoparasitose. E isso é mais a raça zebuína, ela é mais resistente do que ao contrário observado em raças europeias. E também podemos levar em consideração que essa parte das raças é muito considerada em relação às condições geográficas e climáticas da região. Ou seja, qual área que você está, você deseja estabelecer uma raça que é adaptada para esse local. Agora eu vou falar um pouco sobre as determinadas fases da criação, os cuidados. Então, a primeira etapa é na criação de bezerros, que o ambiente, né, que esse animal vai estar, seja o pasto ou na maternidade, e as condições sanitárias, né, das vacas são fatores importantes para o nascimento desses produtos viáveis, né, no caso os bezerros. Além disso, os cuidados com os bezerros ao nascer são bem importantes, como, por exemplo, a imediata ingestão do colostro desse animal e a cura do umbigo. Na fase da desmama, na fase da idade de desmame, principal aumento de ocorrências, né, de doenças respiratórias e principalmente de diarreias parasitárias, como, por exemplo, a coccidiose. Bacterianas, comumente a colobacilose, e virais, que são causadas, né, sobretudo pelos rotavírus e coronavírus. Pois esses patógenos, eles vão encontrar nesse ambiente uma época bem favorável para o estabelecimento e multiplicação no trato digestivo imaturo, né, desses animais. E também nessa época da idade do desmame, principalmente tem que ter o maior cuidado com a qualidade da água oferecida, sendo que ela deve ter a frequente, né, limpeza da água, frequente limpeza dos bebedouros, né, para a água estar límpida. E, por último, a saúde reprodutiva de touros e matrizes, que vai ser a avaliação do desempenho, né, reprodutivo desses animais, tendo a taxa de concepção e a taxa de natalidade, sendo que a taxa de concepção é o resultado do número das vacas que ficaram prenhes em relação ao número de vacas que foram inseminadas em um determinado período laboratorial. Então, outras doenças que vão impactar na bovinocultura, que são as principais, temos exemplos das clostridioses, que é o botulismo, carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa, a enterotoxemia, a hemoglobinúria bacilar dos bovinos e o tétano.
Então, agora eu vou falar um pouco sobre as diretrizes gerais, né, sobre as medidas básicas de sanidade nos rebanhos. Como a primeira, a implantação de um calendário anual de controle sanitário, né, que vai ser estabelecido com a orientação de médico veterinário e que vai levar em consideração as características de criação. Isso vai ter uma visão panorâmica das particularidades do sistema de produção e definindo ações contínuas de prevenção e de controle de doenças, né, capaz de ser minimizado. Também vamos ter que ter as fichas atualizadas, né, desse controle sanitário, seja ele preventivo ou curativo. Aí isso vai ser feito individual ou por lote de animais, anotando, né, caso aconteça a data da ocorrência, o procedimento realizado, a dose e o lote de medicamento, quando for utilizado. Também a capacitação dos trabalhadores do campo é muito importante, porque dessa forma, você capacitando esses trabalhadores, eles vão fazer todo o manejo de forma correta, né? E além de você também aumentar a motivação do pessoal em virtude dessa compreensão das atividades. E isso vai ser bom, porque você vai instruir de uma forma correta, também a aplicação de vacinas e medicamentos, né? Ensinando para eles e vai ser tudo certo no seu manejo. E também a vigilância contínua da saúde dos animais, né? Isso vai ser estabelecido pelos trabalhadores do campo, que vão ser capacitados por avisarem os técnicos, né, sobre qualquer comportamento anormal que tiver entre os animais ou algum sinal clínico, né, de alguma doença, alguma indiferença nesses animais, para assim, nesse caso, com a doença transmissível, for notificado, né, por eles e tomado providências pelos médicos veterinários. E também a qualidade dos insumos, que vai ser juntamente, né, com o cumprimento do prazo de carência dos medicamentos, que os medicamentos, as vacinas, todos têm que ter, né, a data de validade, tudo certinho, e tem que ser aprovados pelo MAPA. Agora eu vou falar um pouco das diretrizes relacionadas ao sistema de defesa sanitária animal. Para que a produção da pecuária nacional ela atenda todos os padrões de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde Animal, o MAPA, ele regulamenta uma série de medidas que visam proteger a saúde pública e promover controle e erradicação dessas enfermidades. Um ponto de destaque para as ações de defesa sanitária animal está relacionado com as exigências de rastreabilidade, como o controle de registro de trânsito dos animais, junto aos órgãos locais de defesa. Para isso, é exigido o guia de trânsito animal. Outra medida importante a ser atendida é o cumprimento dos calendários de imunização que são obrigatórios nos rebanhos, conforme as instruções preconizadas pelos programas oficiais de sanidade animal. Além da imunização dos animais contra as doenças de notificação obrigatória, como a febre aftosa, brucelose e raiva, as ações de vigilância epidemiológica, elas contribuem efetivamente para a manutenção do estado sanitário do rebanho. E nos próximos slides, eu vou listar as principais medidas de controle sanitário por programa. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, o PNEFA, ele é relacionado à febre aftosa, que é uma doença que causa prejuízo direto ao desempenho produtivo do rebanho, além de afetar o comércio nacional e internacional dos produtos de origem animal. O sucesso do controle dessa doença depende do envolvimento permanente de todos os setores da cadeia produtiva e em esforço conjunto entre os órgãos de defesa sanitária animal, produtores, responsáveis técnicos, trabalhadores rurais, empresas produtoras de vacina, transportadores, frigoríficos e estabelecimentos comerciais. Segundo o PNEFA, é proibida a aplicação da vacina contra a febre aftosa em qualquer animal nos estados com status sanitário livre de febre aftosa sem vacinação, ou seja, que não há caso da doença. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina, no Brasil, né, está incluído nessa categoria. Já por outro lado, as recomendações a serem adotadas nos estados com estados sanitários livre de febre aftosa com vacinação e estados não livres
são a de que os bovinos e bubalinos, eles devem ser vacinados durante a etapa de vacinação determinada pelo mapa para cada estado, e as comprovações devem ser entregues aos órgãos locais de vigilância sanitária. E vale mencionar que é proibida a vacinação da febre aftosa em caprinos, ovinos e suínos. Agora um pouco sobre o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e outras encefalopatias, o PNCRH. A raiva ela é considerada uma das principais zoonoses, já que ela é fatal em humanos, né? E assim como ela é fatal em humanos, ela também é fatal nos herbívoros, principalmente nos ruminantes. O morcego hematófago, ele é o responsável por transmitir essa doença, e não apenas a raiva, mas também ele pode causar infecções secundárias pela sua mordedura, miíase, além de transportar outras doenças que são transmitidas pelo sangue, até mesmo do bovino para o homem. O serviço, segundo o PNCRH, todo proprietário rural deverá notificar o Serviço Veterinário Oficial a presença de animais em sua propriedade que estejam sendo atacados por morcegos e que apresentem quadro de suspeita ou até mesmo a ocorrência de raiva. Assim como ele deve notificar também a existência de abrigos com colônias de morcegos hematófagos. É importante salientar que as ações de controle da população desses morcegos são de responsabilidade do Serviço Nacional, o Serviço Oficial de Defesa. Outra encefalopatia, outra doença incluída nesse programa nacional é a encefalopatia espongiforme bovina. Ela também é conhecida como doença da vaca louca e trata-se de uma enfermidade degenerativa transmissível e fatal que acomete o sistema nervoso central de bovinos. Ela é caracterizada por nervosismo, reação exagerada a estímulos externos e dificuldade de locomoção. Ela é transmitida principalmente pelo uso de produtos de origem animal contaminados. No caso em que a ração, e por isso é proibido o uso de qualquer proteína animal na alimentação de bovino. No caso em que a ração seja preparada na propriedade, a recomendação é que o produtor se certifique que não seja misturado alimentos para animais não ruminantes, como cavalo, suíno e frango. É importante também que esses alimentos eles sejam mantidos controlados e separados para não haver o risco de contaminação no transporte, na armazenagem, na pesagem ou até mesmo dentro do coxo do animal. Outra medida é o controle da manutenção dos registros de compras do insumo, como os comprovantes das notas fiscais, de concentrados, suplementos, rações, bem como as matérias-primas. Por se tratar de uma doença não usual, é altamente recomendável que o produtor e o responsável técnico se mantenham informados e atualizados em relação à medida de prevenção e às normas dos procedimentos definidos pelas autoridades sanitárias. E essas doenças são de notificação obrigatória. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, que é o PNCEBT. Bem, a brucelose ela é uma doença que prejudica a produção principalmente por perdas devido ao aborto. Além disso, essa doença ela tem impacto na saúde pública, pois pode ser transmitida ao homem e acarretar em graves problemas clínicos. Segundo o PNCEBT, as fêmeas bovinas e bubalinas devem ser vacinadas entre os 3 e 8 meses de idade em dose única com a vacina B19. A vacina ela sempre deve ser realizada sob responsabilidade do médico veterinário cadastrado no Serviço Estadual de Defesa Sanitária do Animal. A identificação das fêmeas vacinadas contra a brucelose deverá ser feita por marcação a ferro quente no lado esquerdo da cara, com a letra V, acompanhada do número final do ano da vacinação. Em situações específicas, fica permitida a vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas com idade superior a 8 meses, e fêmeas adultas não reagentes.
com a vacina RB51, que é a vacina contra a brucelose não indutora de formação de anticorpos aglutinantes. Também deve ser realizada pelo médico veterinário cadastrado no serviço. Assim como a brucelose, nós temos também a tuberculose animal, cujo controle ele desempenha um papel significativo para a saúde pública, pois o consumo de carne, leite e derivados crus oriundos dos animais infectados podem também contaminar o homem. Ainda nesse sentido, os tratadores de rebanhos infectados e os trabalhadores da indústria de carne, eles constituem o grupo ocupacional mais exposto a essa doença, por isso eles devem ter um cuidado redobrado. Ainda não existe uma vacina disponível no mercado e todos os animais contaminados devem ser sacrificados. Assim como para a brucelose, os médicos veterinários deverão ser habilitados pelo MAPA para a realização do diagnóstico com a execução de testes de tuberculina e também para a emissão de laudos sanitários para os animais testados. Por ser uma doença que o tratamento não é permitido, os produtores eles poderão realizar o controle e a posterior erradicação da tuberculose de seus rebanhos com a execução desses testes, seguido do sacrifício ou abate sanitário dos animais reagentes. Além disso, eles não deverão introduzir em seus rebanhos animais oriundos de outras propriedades sem exigir os laudos sanitários negativos para tuberculose. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vacinação no manejo sanitário dos bovinos de corte. Então, a vacinação, ela é uma prática de aplicação, né, de vacinas em bovinos que tem como objetivo principal prevenir a ocorrência e disseminação de doenças, promover o bem-estar animal e minimizar os prejuízos econômicos associados à ocorrência de doenças, né? E muitas vezes, embora seja uma intervenção costumeira e plenamente incorporada na rotina de manejo dos animais, é bastante comum a observação de procedimentos de forma inadequada, com resultados indesejáveis, como lesões humanas e animais por acidentes durante os trabalhos, além de reações intestinais por contaminação durante todo o trabalho. O sucesso do procedimento vacinal, ele se reflete na alta taxa de proteção dos animais contra as doenças e no baixo índice de reações intestinais. Para isso, a gente precisa associar o uso de produtos confiáveis, os cuidados durante o processo e as boas condições, né, de saúde também, algumas orientações básicas que precisam ter. Vale lembrar que todo o processo de vacinação inclui não somente a aplicação propriamente dita, e tem também a confiabilidade da qualidade do produto, desde a aquisição, o transporte, a armazenagem da propriedade e existe uma série de pontos que a gente precisa elencar para fazer o planejamento e execução, né, desse processo vacinal. E que eu vou falar alguns para vocês aqui, porque são muitos, que são vacinar somente os animais que sejam sadios, verificar e seguir as instruções de uso que acompanham o produto, verificar e respeitar a data de validade das vacinas, aplicar as vacinas nas doses recomendadas pelo fabricante, conservar as vacinas em ambiente refrigerado, de 2 graus Celsius, né, a 8 graus Celsius, e uma infinidade de outras coisas. E todavia, cabe ao médico veterinário a orientação para o produtor rural para que ofereça condições sanitárias adequadas aos animais sob sua tutela. Então, a gente também tem que levar em consideração, quando for fazer algum procedimento sanitário, a gente tem que ter a orientação do médico veterinário para estar aplicando essas vacinas de forma correta, para que não cause danos aos animais. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do descarte das carcaças, né, e outros resíduos de origem animal, como isso deve ser feito. O correto destino dos resíduos de origem animal, sejam esses provenientes de animais sadios ou doentes, contribui não somente para a preservação ambiental, mas também evita problemas de saúde pública, né?
E algumas medidas preventivas devem ser adotadas para evitar a contaminação do solo, da água, dos seres humanos, dos animais, e em se tratando de descarte de cadáveres de animais, peças destes, ou mesmo secreções, ou excreções suspeitas de contaminação por agente infeccioso. Eu vou falar aqui algumas também, porque tem uma série de medidas preventivas. Aí a gente pode fazer o quê? As carcaças não devem ser deixadas a céu aberto, e sim, ao menos enterradas a uma profundidade que permita uma cobertura de terra de aproximadamente 1,5 metro sobre elas. Essa medida ela evita também o acesso de moscas e outros animais, carnívoros, roedores, etc., aos descartes. É recomendável que as carcaças ou as partes sejam totalmente queimadas dentro da própria cova ou grelhada, na qual pode ser utilizado materiais combustíveis como óleo diesel, madeira seca, e a seguir cobertas com terra, conforme o caso. Também é recomendável que o local destinado para enterro seja distante do curso de águas superficiais, e da mesma forma sejam evitadas áreas com inclinação acentuada do terreno. Essa medida ela vai reduzir o risco de drenagem de matéria orgânica e micro-organismos patogênicos capazes de contaminar os lençóis freáticos que abastecem as fontes de água de uso humano ou animal. Aqui, vou falar para vocês algumas considerações que a gente tem, né, sobre o manejo sanitário dentro do rebanho bovino de corte, que são as seguintes. O manejo sanitário, ele é uma medida preventiva que deve ser implantada em qualquer tipo de criação. Os planos de controle, de erradicação e prevenção de doenças, eles devem ser implantados na sua criação. Você tem que ficar atento aos planos de controle, né, como são feitos, o que precisa fazer na sua propriedade para que não ocorra, né, essas doenças. E a vacinação também ela é uma medida muito importante de prevenção e é totalmente eficiente, que você deve fazer de maneira correta, eficiente e sob a orientação do médico veterinário. As diretrizes também elas devem ser levadas em consideração para se ter um sucesso em seu manejo sanitário e levando em consideração uma prática adequada de manejo sanitário na sua criação terá uma ótima produtividade e lucratividade no seu rebanho. Aqui são nossas referências bibliográficas e muito obrigada.